Olá! Nesse vídeo vamos apresentar a continuação de um assunto que enriquece nossa habilidade familiar, o diálogo. Se você ainda não assistiu os 2 primeiros vídeos, é melhor você assisti-los antes de assistir esse para você entender melhor esse assunto. Os links estão na descrição desse vídeo. No primeiro vídeo, nós falamos sobre treinar o ouvido para ouvir corretamente. No segundo, nós falamos sobre saber usar o silêncio em favor da harmonia familiar. E nesse vídeo você vai aprender como falar de modo que se comunique. Finalmente chegamos à fala. Falar é fundamental na comunicação, mas a fala que não comunica. Então é importante lembrar que a comunicação não é o que falamos, mas sim o que o outro entende. Isso significa que até a maneira de falar é importante. Quantas vezes ouvimos um pai ou uma mãe falando a seguinte reclamação: já cansei de falar com meu filho, mas não está adiantando. Não podemos simplesmente sair falando, temos que falar com sabedoria, pensando bem no que falamos e principalmente em como falamos. Há um versículo bíblico que afirma: há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Provérbios 29:20. Uma realidade. Pense bem. Muitas vezes é mais fácil se comunicar com uma pessoa estranha do que os da própria família, e isso tem uma explicação. É que ao dialogarmos com um membro da família, nós somos tentados a pensar que ele já sabe tudo o que vamos falar. Então, não somos claros como deveríamos, às vezes não falamos com amor e outras vezes faltamos com respeito ao outro. Vamos estar atento a isso. Para que a comunicação seja eficaz e produza os resultados que esperamos, temos que passar nossa fala por 3 crivos: clareza, respeito e amor. Clareza. Quando nos dirigimos a uma pessoa da família para tratar de qualquer assunto, precisamos ser claros, ainda que tal assunto seja comum entre nós. O princípio mais importante da comunicação é se estamos sendo claros. Se tiver que pecar, peque pelo excesso de clareza e não por deixar o tema confuso. Isso não significa ficar repetindo a mesma coisa sempre, pois esse hábito irrita mais do que esclarece. Tenha certeza de que não se esqueceu de nenhum detalhe do que precisava na comunicação, se falou numa velocidade que o outro entendeu e se usou o tom de voz adequado ao assunto. Para que a nossa comunicação seja eficaz, nela deve haver respeito. Tão importante quanto ser claro é falar de forma respeitosa. O respeito tem a ver com tonalidade de voz e momento adequado. Tonalidade de voz. Quanto mais alta a voz, menor é a comunicação, pois falar alto é uma agressão verbal. Gente que tenta resolver os problemas no grito só piora a situação. Momento adequado. Nem sempre o membro da família com quem você vai falar está num bom momento. Há de se respeitar o momento do outro. Não podemos, por se tratar do cônjuge, do filho, da filha, do pai ou da mãe, achar que podemos sair falando na hora que bem entendemos. Por mais importante que seja o assunto, é preciso respeitar o outro e saber se ele está disponível para conversar naquele momento. Há maridos que chegam cansados do trabalho, com fome, querendo tomar um banho para dar aquela relaxada. Mas a mulher já o recebe na porta, despejando um monte de problemas para ele resolver. Com o tempo, essa falta de respeito cansa e passa a irritar o outro. Da mesma forma, há maridos que não respeitam o cansaço das suas mulheres ou a dor delas diante de alguma situação difícil e começam a falar e tentar resolver coisas que deveriam esperar o momento adequado. Isso vale para os pais em relação aos filhos e para os filhos em relação aos pais também. São detalhes fundamentais que não podem faltar na nossa comunicação. E se errarmos, sempre eu falo para as famílias: peça desculpas. E se não tem coragem de pedir com palavras ou escrito, tem mais uma forma eficaz de corrigir o erro: não fazer mais. Amor. Finalmente,
o terceiro crivo pela qual devemos avaliar a nossa fala é se ela é proferida de forma amorosa. O modo de falar é mais importante do que o que tem para falar, pois a fala sem amor não estabelece vínculo para uma comunicação eficaz. Para pensar e agir. Como está a comunicação em sua família? Você se preocupa com a maneira como tem se comunicado com a sua família? Será que este não seria um valor a ser resgatado no seu lar? Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora. E se gostou do assunto desse vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. Nós, amigos da família, sempre teremos mais aconselhamento para a família nesse canal. E até o próximo vídeo.